Boa noite, pessoal! Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Nós vamos dar sequência nas nossas leituras dos evangelhos para a glória de Deus. E hoje nós vamos começar com a leitura do evangelho de João. Vamos orar? Papai, muito obrigada pela tua doce presença. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua bondade e a tua misericórdia nos alcançaram no dia de hoje. Nós rendemos graças a ti. Venha falar conosco profundamente por meio da tua palavra. Venha convencer os nossos corações, purificar nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, e que a intenção do nosso coração seja tão somente te adorar, te exaltar e te conhecer. Papai, em nome de Jesus, pega nas nossas mãos nessa noite e nos leve até o centro da sua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O testemunho de João. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disto lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas
vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João. E, seguindo Jesus, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus então respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou
o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou de dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus conhece todas as pessoas. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado, porque eu estou dizendo, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer que você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Jerusalém e não compreende estas coisas? Na verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus e João. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão,
no qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da sua voz, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do céu, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entrega todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus e a mulher samaritana, capítulo 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Mas Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a eternidade. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste lugar, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava.
Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial do rei. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma coisa: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e eles o informaram: Ontem, à 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isto, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus, ele encontre lugar no seu e no meu coração nessa noite, nesse momento, para que ele possa fazer morada em nós, porque afinal de contas, ele nos gerou e nos criou para que nós pudéssemos ser a sua casa, a sua morada. E que privilégio é esse, porque nós não merecemos. Nós somos falhos, fracos e pecadores, mas ainda assim, Deus, ele decidiu habitar em nós por meio do seu doce Espírito Santo. Ele decidiu ter comunhão com os homens. Aleluias. Então, nós precisamos dar uma resposta a isso. Nós precisamos dar uma resposta a esse amor precioso que o Senhor tem por nós. E que tal nós respondermos a esse amor com amor também? Que tal nós nos esforçarmos para amá-lo com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, de toda a nossa força, nos esforçando sim e pedindo auxílio ao Espírito Santo para que nós venhamos a ter uma vida íntegra, para que nós venhamos ter uma vida reta, para que nós venhamos a ter uma vida piedosa, uma vida que aponta para um Deus grandioso, para um Deus maravilhoso, para um Deus santo, para um Deus poderoso e misericordioso, que mesmo nós sendo falhos, fracos e pecadores, Ele escolheu se relacionar conosco. E que coisa maravilhosa é esse grande amor de Deus por nós.
que nós possamos, em nome de Jesus, sermos convencidos pelo Seu Espírito nessa noite, nessa leitura, de que nós somos preciosos para Deus e de que Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós, não tão somente aqui na terra, mas sobretudo na eternidade. Vamos orar? Papai, muito obrigada pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra, pelo privilégio de poder ler a Sua palavra. Que o Senhor gere em nós urgentemente fome e sede pela Tua palavra, fome e sede por conversar com o Senhor. Desperta-nos nessa noite. Abra a nossa visão pelo poder do sangue de Jesus. Abra o nosso entendimento. Nos dê verdadeiramente fome e sede por Ti, fome e sede por mais Te conhecer. E alabaçou de canterebai, sirilimini cantereba, surilimini cantarai. E eu profetizo cura, Jesus. Eu profetizo libertação e eu profetizo vida. Eu clamo ao Senhor, Jesus, pela vida dos ministros da nossa nação e do mundo. Que o Senhor fortaleça os braços dos pastores, dos missionários, dos evangelistas, dos profetas, das profetisas, dos intercessores. Oh, e eu clamo ao Senhor também, ó Deus, pelos nossos governantes políticos, ó Deus. Que o Senhor abençoe os nossos líderes governamentais em nome de Jesus. E eu clamo a Ti, Pai. Estabelece o Teu trono de glória sobre a nossa nação. Envia os Teus anjos para militar por nós e conosco. Ó Deus, nós declaramos que todo principado, toda potestade, que todo espírito maligno, ó Deus, será aniquilado, será vencido, será tomado as forças deles, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder para os repreender e expulsá-los da nossa nação. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, na fé, na esperança e na convicção de que assim o Senhor fará e fará muito além do que aquilo que nós estamos pedindo, do que aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Paizinho, nos leva em um lugar de quebrantamento, de arrependimento, nos leva a um lugar de confissão de pecados, para que nós possamos experimentar um avivamento genuíno. Labassou de calamanai esu de cantarai. Urilimini canterebassou de calamanai esai de co de calamai. Terelebassou, urilimini calabassai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos fazer o caminho de volta para o lugar de onde a igreja nunca deveria ter saído. Que nós possamos, ó Deus, voltar para dentro dos marcos que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. É o que eu te peço pelo poder do sangue de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amados, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E até amanhã, onde nós vamos dar sequência nessa leitura do Evangelho de João. E nós estamos fazendo aí a última leitura, né? Dos evangelhos, porque são 4 evangelhos e nós estamos justamente lendo o 4º evangelho para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, poderosamente em nome de Jesus. Super beijo, excelente descanso para vocês e até amanhã com muita alegria em nome de Jesus. Beijo!